Graça e paz, amados. Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês. Me sinto honrado de trazer a mensagem nessa noite. Saibam que quando nós pregamos, quando nós anunciamos a mensagem, nós não apenas estamos abençoando vocês, mas nós estamos sendo abençoados por vocês. Era isso que Paulo, na carta que nós iremos tratar hoje, ainda que não falando desse assunto, era isso que ele queria fazer quando ele foi a Roma. Ele disse que queria desfrutar um pouco da presença dos romanos e ao mesmo tempo ser abençoado por eles. Então, na verdade, nós somos e abençoamos também vocês. Irmãos, a carta de Paulo, ela tem sido muito importante ao longo da história. A carta de Paulo aos Romanos tem sido produzido mais comentários de todos os livros da Bíblia. Foi lendo ela que Agostinho se converteu no século IV. Foi lendo ela que Lutero se converteu no século XVI. Foi lendo também ela que John Wesley, ouvindo o sermão, também se converteu. Foi lendo ela que Karl Barth também se converteu no século XVIII. Foi lendo ela que um professor de seminário, com 67 anos, no hospital, num leito, quase à beira da morte de uma enfermidade, foi também convertido. Então, quem sabe nessa noite você também não seja convertido. Se tantos homens assim foram convertidos. Brincadeira, gente, só para descontrair. E, gente, minha filha vive comunicando mensagens. Pamela, minha filha, ora ela diz isso, ora ela diz aquilo, ora ela repete a mesma coisa, mas ela vive comunicando mensagens de excelência dentro de casa. Outro dia ela disse: papai, eu quero tomar banho na minha piscina de plástico. Outro dia ela me lembrou: papai, o senhor disse que iria lá na loja do irmão Pedro comprar um livro para mim. Papai, o senhor lembra que o senhor prometeu que nós iríamos passear na bica ou na praça? E ela vive comunicando mensagens, irmãos, dentro de casa. Se você ficar um pouco com ela, você vai concordar com o que eu estou dizendo. E Pamela, ela recentemente comunicou a grande mensagem para mim. Quando eu estava ensinando a ela sobre o breve catecismo, eu cheguei para ela e disse: Pamela, por que papai do céu lhe deu a Bíblia? Ela disse: para obedecermos para a sua glória. Eu fiquei muito impressionado com isso, irmãos. Isso alegrou o meu coração. Eu pus novamente os olhos nela, e ela olhou dentro dos meus olhos e eu disse: Pamela, por que papai do céu mandou que nós pregássemos o Evangelho? Ela lá da cozinha olhou para mim e começou a rir, dar gargalhadas. Eu não entendi, a princípio eu fiquei bravo. Disse: minha filha, eu estou falando de um assunto tão sério. Ela olhou para mim: papai, fique calmo, eu participei do The Kids Mission Day, essa mensagem é muito fácil para mim. É claro que Deus nos deu o Evangelho para pregarmos para a salvação de pecadores e para a sua glória. Amém, irmãos? E Paulo, irmãos, ao escrever essa carta no ano de 57 depois de Cristo, quando ele estava hospedado na casa de Gaio, em Corinto, Paulo, ele escreve por várias razões esse texto. Primeiro, Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não esteve lá. Paulo está escrevendo para eles com um propósito missionário. Ele vai revelar isso no capítulo 15, ele quer ir pregar o Evangelho na Espanha, e ele escolhe uma igreja forte, missionária, para fazer isso. Então o apóstolo Paulo, ele não fundou essa igreja. Provavelmente ela foi fundada por judeus ou prosélitos que, por ocasião de estarem em Jerusalém, com o advento de Pentecostes, com a pregação do apóstolo Pedro, existiam 16 nações ali. E entre essas nações, provavelmente, Roma estava lá. Eles retornam e fundam a igreja de Roma, formada por judeus e gentios. Então Paulo, essa carta é um tanto diferente, porque as outras cartas de Paulo, a introdução ela é menor. Essa introdução aqui, ela tem 17 versículos. Essa diferença se dá por isso. Paulo não conhece a igreja e Paulo quer ir visitar essa igreja. Ele não conhece ela pessoalmente. Ele fala nessa carta que ele ouviu apenas a fama que eles têm e a fé que é conhecida entre todo o mundo. Então o apóstolo Paulo,
quando escreve essa igreja, além de não conhecê-la, ele quer a ajuda missionária, as orações, o envio deles para pregar a Espanha. Porque Paulo tem um princípio cristológico e missiológico que norteia o seu ministério, que é pregar Cristo onde ele não foi anunciado. Ele fala isso no capítulo número 15. Então, se Paulo não fundou a igreja, não conhece ela pessoalmente, e de quebra, ele quer o apoio missionário, as orações, é mais do que esperado, é mais do que necessário que Paulo faça uma exposição tanto mais elaborada. E Paulo, irmãos, ele era um homem de muitas famas. Ele tinha verdadeira fama, ele era apóstolo de Cristo, separado para o evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Mas Paulo tinha outras famas, divulgada e publicada pelos judaizantes, pelos falsos irmãos, que ele era um falso apóstolo, que ele pregava contra a lei de Moisés, que ele não fazia parte do colegiado dos 12 apóstolos. Por isso diziam que Paulo era falso apóstolo. E Paulo escreve aqui na introdução do seu texto, no corpo da carta, dizendo que ele é apóstolo e que o seu evangelho, ele é em consonância com as escrituras do Antigo Testamento. Logo, o evangelho de Paulo é verdadeiro. Paulo aqui na introdução já apresenta assunto que será explicado, detalhado e aprofundado, e aplicado também ao longo da carta. E aí todo escritor, todo bom orador, ele sabe fazer isso com certa maestria. Ele sabe chamar a atenção das pessoas logo na introdução. E aí Paulo chama a atenção dos romanos para assuntos que ele vai tratar mais profundamente. Irmãos, eu gostaria de orar com vocês nesse momento, para nós irmos para a grande mensagem da carta aos Romanos. Amém, irmãos? Pai querido e amado, nós louvamos teu santo nome, Senhor, por tudo que já passamos, por tudo que já tivemos do Senhor, mas nós queremos mais da tua presença, Senhor. Nós queremos mais do Senhor mesmo. O Senhor prometeu que daria mais do Senhor, porque o Senhor nos deu o próprio Filho. O Senhor nos deu a si mesmo. E Paulo, quando ora, ele ora por toda a plenitude de Deus, para que nós sejamos cheios da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, ser saturados da tua presença hoje, Deus. Nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua mensagem, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e mova o nosso coração em direção a ti, Senhor, nessa noite, para a glória do teu nome e para a nossa felicidade eterna, em nome de Jesus. Fala conosco, amém. Irmãos, a grande mensagem de Paulo nessa noite aqui, a grande mensagem do texto que o apóstolo Paulo expõe aqui na carta de Paulo aos Romanos, no verso 1 a 6, diz respeito ao Evangelho. É a única mensagem que Deus preparou para que pessoas fossem conduzidas a glorificarem a Cristo Jesus. Do verso 1 a 6, Paulo vai tratar sobre isso. Leiamos o verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que como homem era da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, irmãos, a grande mensagem que eu gostaria de trazer ao seu coração é: o Evangelho é a única mensagem que Deus
preparou para que pessoas fossem conduzidas a glorificarem a Cristo. Por que, irmãos? Somente o Evangelho faz isso. Porque somente o Evangelho Deus preparou para que pessoas glorificassem a Cristo. A primeira verdade desse texto é porque Deus separou homens para comunicar o Evangelho. Deus separou homens para que a transmissão dessa mensagem fosse fiel. Paulo, no verso 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo. E a palavra que Paulo utiliza aqui é doulos. A palavra que você tem aí, servo, no grego, ela é uma palavra que significa doulos. Paulo é um escravo de Cristo. Paulo é um escravo totalmente entregue à vontade de Deus. Paulo é um escravo totalmente rendido ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não faz a sua própria vontade. Paulo não tem vontade própria, ou melhor, Paulo até tem uma vontade, mas a sua vontade é fazer a vontade daquele que o comprou. Portanto, Paulo é um escravo de Cristo. E precisamente nesse texto, Paulo é um escravo de Cristo na comunicação e na divulgação do Evangelho. Paulo é fiel ao próprio Evangelho. Paulo é fiel ao próprio Deus. Paulo prega o Evangelho com integridade. Diferente do que os falsos irmãos e judaizantes estavam dizendo, que Paulo pregava contra a lei de Moisés e contra o culto e contra a circuncisão. Paulo diz aqui que ele prega com fidelidade o Evangelho. E aí John MacArthur vai dizer que não é apenas aqui que pessoas diziam, acusavam pessoas de pregar um falso evangelho. John MacArthur vai dizer que uma entrevista que infelizmente foi feita com 46 seminaristas, diziam que pregar sobre o inferno a incrédulos não é algo bom. De cada 10 pessoas, pelo menos 3 que professaram ser nascidas de novo, diziam que pessoas boas vão para o céu sem crer em Cristo. De cada 10 pessoas, pelo menos uma, cita John MacArthur no seu livro Com Vergonha do Evangelho, que pessoas irão para o céu e que você não precisa mais pregar sobre o pecado, porque isso é algo fora de moda. Meus irmãos, 46 seminaristas nos Estados Unidos. Será, irmãos, que é diferente da teologia brasileira? Será que nós não encontramos falsas mensagens aqui no evangelicalismo brasileiro? A primeira aplicação que eu gostaria de trazer para vocês é que aqui no nosso Brasil também, nós sabemos disso. Está aí lotados, templos lotados de pessoas buscando bênçãos de Deus e não o próprio Deus. Aí a famosa teologia da prosperidade, que determina coisas para Deus, que faz de Deus servo, que faz da igreja clientes e que faz da Bíblia promessas e mercadorias que Deus nunca prometeu. Isso não é apenas algo dos Estados Unidos, mas é algo que veio de lá para cá. A teologia da prosperidade veio de lá para cá. E Paulo, irmãos, ele é um verdadeiro profeta. Paulo prega o evangelho com fidelidade. E aí, infelizmente, irmãos, no nosso meio, seminaristas, pastores, missionários e cristãos já excluíram a necessidade imperativa de novo nascimento das suas mensagens, do seu evangelismo. Já excluíram a ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, como diz Romanos. Já excluíram o pecado e o arrependimento das suas mensagens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não falamos do pecado e do arrependimento, para nos tornar aceitáveis às pessoas, nós não resolvemos o problema. Na verdade, nós criamos outros problemas. Porque, em primeiro lugar, você se torna uma falsa testemunha. Você não prega o evangelho de Cristo Jesus com fidelidade. Em segundo lugar, você compromete a glória de Deus revelada no evangelho. Porque parece dar aos pecadores que Deus não é tão santo e justo assim. Em terceiro lugar, você compromete a verdadeira aceitação do evangelho. Porque pessoas não sabem por que foram salvas,
do que foram salvas e para quem ou para que foram salvas. Elas apenas trocam de religião, elas apenas trocam de crachá, mas continuam escravizadas pelos seus pecados. Amados irmãos, mas o que Deus deseja de mim, e o que Deus deseja de você, e o que Deus deseja de nós, e o que Deus deseja desta igreja, é que nós preguemos a Cristo com fidelidade para a glória de Deus e para a salvação dos pecadores. Por que, irmãos, o Evangelho é tão singular assim? Por que, irmãos? O Evangelho é a única mensagem que Deus preparou para conduzir pessoas a glorificarem a Cristo. Porque o Evangelho é a única mensagem que Deus preparou e separou homens para pregar sobre Ele mesmo. Paulo vai dizer no verso 1, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele é chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E essa palavra aqui, irmãos, chamado, é um adjetivo grego passivo, kletos, que dá exatamente a ideia de que Paulo não se chamou apóstolo. Paulo não se nomeou apóstolo. Paulo não se autoproclamou apóstolo. Paulo não se intitulou apóstolo. O apostolado de Paulo é obra da graça de Deus. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. Tão diferente dos falsos apóstolos que hoje existem, que estão aí se autoproclamando ser apóstolos de Cristo quando nunca foram chamados por Ele. E essa palavra aqui, apóstolo, no grego é apóstolos. Ela tem dois sentidos, irmãos. Ela tem um sentido mais específico, um sentido mais restrito e um sentido mais abrangente, um sentido mais expansivo. Quando Paulo utiliza aqui apóstolo, e é empregado apenas para Paulo e os 12 que estiveram com Cristo, Paulo está dizendo que ele tem a mesma autoridade daquele que o enviou. Paulo tem a mesma autoridade que Cristo Jesus. Mas num certo sentido, irmãos, todo cristão também é um apóstolo de Cristo, no sentido geral, no sentido expansivo, porque todo cristão que carrega dentro de si uma mensagem poderosa, que é o Evangelho, também foi enviado por Deus, foi separado por Deus e enviado para pregar sobre o próprio Deus. E aí Piper explica bem isso, dizendo que a maior dádiva que Deus poderia dar ou conceder era Ele mesmo. Deus é o Evangelho. O Evangelho é a vida, a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a aplicação desse texto, irmãos, é tão óbvia para nós. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é psicologia, irmãos, disfarçada de linguagem bíblica. Evangelho não é uma mensagem para melhorar minha autoestima. Evangelho não é uma mensagem para fazer cócegas no interior do homem. Evangelho é o próprio Deus, porque Deus é o Evangelho. Então, irmãos, se um pastor, se um seminarista, se um irmão, se um missionário, qualquer que seja, sobe num púlpito e não faz ou se coloca diante das pessoas e não faz as pessoas compreenderem cada vez mais profundamente o Evangelho, pode estar fazendo qualquer coisa, menos pregando o Evangelho, porque Deus é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é Deus revelando e exaltando a si mesmo, e não mensagens triviais, e não mensagens acessórias. O centro do Evangelho é o próprio Deus. Então, irmãos, quando Paulo utiliza aqui separado para o Evangelho de Deus, John Stott explica bem esse texto, que Paulo está fazendo um paralelo entre Jeremias e Paulo, porque os falsos mestres, os judaizantes, diziam que Paulo era um falso apóstolo, pregava contra a lei de Moisés, contra a circuncisão, contra o culto, e eles diziam, Paulo é um falso apóstolo, porque eles utilizavam as experiências de sofrimento que Paulo tinha, para dizer que Paulo era um falso apóstolo. Eles pegavam as privações, as tribulações, as provações de Paulo e diziam, está vendo? Paulo é um falso apóstolo.
Porque se Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, Deus estaria protegendo Paulo. E aí Paulo maestrosamente pega Jeremias e pega a palavra separada e faz um paralelo. Porque no capítulo 1 de Jeremias, ele mesmo vai dizer que Deus, antes dele sair, a madre Deus havia constituído ele profeta entre as nações. E a carta que nós estamos estudando aqui, nós vimos que em Gálatas, no verso 1, no capítulo 1, do verso 15, Paulo vai dizer que antes do seu nascimento, Deus chamou ele e o constituiu apóstolo aos gentios. Então Paulo está aqui dando uma rasteira nos judaizantes, dizendo: se vocês estão com esse tipo de raciocínio, vocês têm que aplicar aos profetas do Antigo Testamento. Porque Jeremias foi o profeta chorão. Jeremias viu a cidade de Jerusalém sendo destruída. Jeremias passou por privações, sofrimentos e tribulações. Então você tem que aplicar o mesmo raciocínio aos profetas do Antigo Testamento. Paulo é um verdadeiro pregador do Evangelho, separado para o Evangelho de Deus. Então, irmãos, por que o Evangelho tem essa unicidade? Por que o Evangelho tem essa mensagem gloriosa? Por que, irmãos? O Evangelho é a única mensagem que Deus preparou para que pessoas glorificassem a Cristo. Porque o Evangelho, irmãos, é cumprimento do que for anunciado no Antigo Testamento. O Evangelho de Paulo está dizendo aqui que Deus é cumprimento das promessas de Deus que haviam sido pré-anunciadas no Antigo Testamento e que tem o seu selo divino, tem o seu cumprimento garantido. Paulo vai dizer aqui no verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, nas Sagradas Escrituras, aos profetas. Então, para Paulo, irmãos, o Evangelho não quer dizer completa novidade. Ele é uma novidade, mas não é toda a novidade. Para Paulo, o Evangelho já estava revelado no Antigo Testamento. E aí eu concordo com quem já disse que o Evangelho está oculto no Antigo Testamento a Israel, mas esse Evangelho é revelado no Novo Testamento aos santos apóstolos, à igreja de Deus. Nós sabemos que ao longo da história os judeus não entenderam essa mensagem. Somente quem entendeu foram aqueles que eram os líderes espirituais da nação de Israel. Então, para Paulo, o Evangelho é cumprimento. O Evangelho diz respeito à vida do Messias. E aí toda a bagagem do Antigo Testamento, a sua vida, a sua obra, sua missão. Que esse Evangelho viria com poder, sinais e prodígios de milagres. A única mensagem que é acompanhada de prodígios e milagres é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder e a sabedoria de Deus. Para Paulo, o Evangelho é cumprimento do que for anunciado no Antigo Testamento. Então você pode estar seguro, porque no Evangelho, profecias de 900 anos, 600 anos, 4.000 anos, como o próprio Deus, o primeiro profeta foi o próprio Deus chegando lá quando o homem caiu. Quando nós caímos em Adão, ele chega e diz: mas da semente dela nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então o Evangelho é cumprimento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Cristo Jesus cumprindo essas promessas de Deus. Diante disso, irmãos, a aplicação é tão óbvia para nós. Se Deus preparou homens para anunciar uma mensagem, para pré-anunciar uma mensagem que tem o seu cumprimento garantido, todas as promessas de Deus estão seguradas para nós. Todas as promessas de Deus têm o seu cumprimento garantido para nós. E nós podemos se alegrar, nós podemos ter convicção e certezas que diante de dias nebulosos, diante de dias escuros, diante de sofrimentos, riscos e perigos que nós passamos, ou que nós acompanhamos irmãos passar, pessoas que estão doentes, pessoas que estão se indo, que estão morrendo, nós podemos olhar para o trono do universo e olhar para o Deus fiel que fez promessas a mim e a você, e saber que Ele cumprirá todas a seu tempo.
seremos ressuscitados como Ele foi, não ficaremos presos num túmulo frio, seremos ascendidos ao trono da sua glória, e para sempre gozaremos da sua presença. Louvado e exaltado seja o seu nome, porque esse evangelho é a única mensagem que dá segurança para nós. Não existe outra mensagem que faça isso. Por quê? Porque o evangelho faz isso, irmãos? Porque somente um Deus que controla a história, que controla a vida dos homens, que controla o tempo, que controla as circunstâncias, que controla o céu, que controla a terra, poderia estar por trás do evangelho, porque o evangelho é o próprio Deus. Amém, irmãos? Por que o evangelho é tão sublime assim, irmãos? Porque há essa maravilha nesse evangelho. Paulo vai responder para nós. Porque o evangelho, irmãos, é a única mensagem que Deus preparou para que pessoas glorificassem a Cristo. Porque, irmãos, somente o evangelho revela a beleza cativante de quem Jesus Cristo é. Somente o evangelho revela a beleza eternamente cativante de quem Jesus Cristo é. No verso 3 e 4, Paulo diz para nós quem é o evangelho. Acerca de seu filho, que como homem era da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi ressuscitado com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, para Paulo, o evangelho diz respeito à humilhação e à exaltação de Cristo. Para Paulo, o evangelho aqui diz respeito à plena humanidade de Cristo e à plena divindade dele. Porque, num certo sentido, Jesus Cristo é o Filho de Deus em fraqueza, Jesus Cristo é o Filho de Deus em limites, Jesus Cristo é o Filho de Deus em pobreza. Mas, por outro lado, Ele é o Filho de Deus, até porque Ele sempre foi o Filho de Deus, até porque Ele não poderia negar a si mesmo. Ele é o próprio Deus. Ele é segundo a descendência de Davi, porque ele está escrevendo também a romanos e a judeus que tiveram contato com a Torá nas sinagogas. E aí, essa mensagem diria que o Messias deveria vir da descendência de Davi, para assumir o trono lá em Jerusalém. Esse evangelho revela a beleza eternamente cativante de quem Jesus Cristo é. E aí, irmãos, nós devemos perceber que nenhum ser humano estava no céu. Então, como é que a gente sabe que Jesus Cristo foi exaltado? Como é que a gente sabe que Jesus Cristo ascendeu aos céus? Ele foi ressuscitado com poder. O texto diz para nós. Porque quando foi o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, Jesus Cristo tinha prometido que derramaria o Espírito Santo a eles. Ficai em Jerusalém, até que do alto recebais poder do céu. Quando o Espírito Santo desce, os apóstolos tiveram a confirmação que Jesus Cristo foi entronizado à mão direita do Pai, e que Deus aceitou o seu sacrifício. Então, num certo sentido, o Evangelho diz respeito à plena humanidade de Cristo, mas no outro sentido, ele diz respeito à sua plena divindade. E aí toda a bagagem do Antigo Testamento dizendo a obra do Messias, que ele morreria, como o próprio Isaías 53 vai dizer, homem em que não haveria beleza alguma para que o desejássemos, que agradou a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados, mas ele vai ficar satisfeito com o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o meu servo justo justificará muitos. Então, num certo sentido, a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, entronização dele e senhorio dele sobre todas as coisas, ele foi declarado Filho de Deus com poder, neste sentido da obra e exaltação de Cristo. A aplicação desse texto, irmãos, existem muitas mensagens no mundo, irmãos. Existem muitas mensagens bonitas, muitas mensagens atraentes, da qual estão a filosofia, sociologia, psicologia e até a ciência. Mas a única mensagem que revela a beleza eternamente cativante de quem Jesus Cristo é o Evangelho. Somente o Evangelho faz isso. Então, irmãos, se o Evangelho faz isso,
se o Evangelho é a única mensagem que exalta a Deus, por que é que nós gastamos tempo com outras mensagens? Por que é que nós consumimos quase todo o tempo que Deus nos deu com outras mensagens, novela, futebol, conversa entre amigos? Tem coisas que são importantes dessas que eu citei, mas a única mensagem que revela a glória de Cristo, que revela a beleza da sua santidade, é o Evangelho, irmãos. Por isso nós devemos nos dedicar a este Evangelho, vir aos cultos, contemplar a sua glória, exposta pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meditar mais neste Evangelho, porque somente neste Evangelho é que está revelado a glória de Deus, a fim de que nós sejamos tomados de senso de maravilha, nós sejamos tomados de senso de encantamento pela beleza desse Evangelho, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, o poder e a sabedoria de Deus, revelado no Evangelho. Por quê, irmãos? O Evangelho, somente Ele faz isso. Porque somente o Evangelho é singular assim? Porque se existissem outras mensagens, nós iríamos nos ocupar com elas. Mas quando nós olhamos para as evidências, para o Evangelho, para a Escritura, nós vemos que somente o Evangelho é a única mensagem que faz pessoas viverem para sempre, para a glória de Cristo. Porque, irmãos, o Evangelho é a única mensagem que Deus preparou para que pessoas glorificassem a Cristo. Porque, irmãos, somente o Evangelho chama um povo de todas as nações para a obediência a Cristo. Somente o Evangelho chama um povo de toda tribo, língua e nação para pertencerem a Cristo Jesus, para obedecerem a Cristo Jesus pela fé. No verso 5, Paulo vai dizer para nós: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, para Paulo, irmãos, a palavra aqui nome, a partir da própria perspectiva do Antigo Testamento, nome é a própria pessoa. Nome é a própria pessoa. Recebemos graça e apostolado. Paulo está dizendo, irmãos, que o seu apostolado é obra da graça divina. Paulo não é apóstolo por merecimento. Paulo não é apóstolo por causa das suas qualidades morais que ele conquistou no judaísmo. Paulo não é apóstolo por causa da sua erudição. Paulo é apóstolo por dádiva de Deus. Paulo é apóstolo por causa das bênçãos do céu sobre a sua vida. Paulo é apóstolo por presente de Cristo. E Paulo explica que o seu apostolado, a obra da graça do seu apostolado, tem um princípio, tem um propósito, e esse propósito é reunir um povo dentre todas as nações para a glória de Deus, para a honra de Cristo, para a obediência que vem pela fé. Então, para Paulo, irmãos, o Evangelho se destina a todas as pessoas. Aplicação desse texto, irmãos. O Evangelho não se destina apenas a quem você quer. O Evangelho não se destina apenas a quem você gosta. O Evangelho não é apenas para os seus familiares, ou para os seus círculos de amizades, ou para as suas preferências sociais e intelectuais. O Evangelho é para toda tribo, povo, língua e nação. O Evangelho é desde o intelectual ao analfabeto. O Evangelho é desde ao pobre que mora na sarjeta, ou que mora embaixo do viaduto, ao rico que mora na mansão e anda de carro blindado. O Evangelho é desde para um drogado que vive preso quimicamente e psicologicamente, a uma dona de casa que vive escravizada pelo pecado. O Evangelho é também para o religioso. O Evangelho é desde para o religioso, para as seitas também, que vivem escravizadas pela religião numa ilusão. Se o Evangelho é para todas as pessoas, e se Deus chamou homens, se Deus chamou a sua igreja, se Deus preparou homens, se Deus está preparando a sua igreja, este Evangelho deve chegar em todas as ruas, em todas as cidades,
em todos os países, por todo o mundo, para a glória de Deus através da igreja. Este evangelho é propósito de Deus alcançar os eleitos de Deus, que procedem de todo tribo, povo, língua e nação, pois o pacto já foi lançado, o pacto já foi estabelecido, é o sacrifício de Cristo, mas para que pessoas venham para a obediência que vem pela fé, é necessário a comunicação e a divulgação do evangelho, e esse chamado é intransferível. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método, o método de Deus sou eu e você. Deus confiou este evangelho a nós. O propósito desse evangelho, irmãos, é a obediência que vem pela fé. O evangelho, irmãos, não foi dado apenas para ser entendido. O evangelho foi dado para ser vivido. O evangelho não foi dado apenas para ser crido. O evangelho foi dado para ser obedecido. Evangelho, irmãos, não promove assentimento intelectual. Não promove que você concorde que um conjunto de verdades. Não promove que você acredite que a Bíblia é verdadeira. O evangelho promove, segundo Paulo, um compromisso com o objeto crido. E o objeto crido aqui é Jesus Cristo, como Senhor. Ele é o Kyrios. E nós somos seus doulos, nós somos seus escravos. Então, há pessoas que vêm à igreja e que, pelo fato de darem um dízimo, pelo fato de estarem ouvindo uma mensagem pregada com cuidado, com fidelidade, já acham que isso é base de isenção, que exclui a obediência que brota da fé. Há pessoas que, pelo fato de terem nascido num lar evangélico, já se consideram salvas, excluindo o fato da fé e da obediência em Cristo. Porque onde há fé genuína, há obediência a Deus. Onde há obediência a Deus, submissão à fé genuína, que há também o arrependimento. Então, o evangelho, irmãos, deve produzir em nós um compromisso de submissão ao Senhor Jesus Cristo. O evangelho não produz em nós o que algumas pessoas dizem, porque nós acreditamos em algumas doutrinas que, se nós formos alcançados pela justiça de Cristo, Cristo vai perseverar em nós e nós iremos perseverar nele. O evangelho, irmãos, ele produz obediência que brota da fé. O evangelho não produz assentimento intelectual, porque existem pessoas enganadas dentro das igrejas, vivendo uma religião, vivendo muitas vezes deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente na prática descarada do pecado, e se consideram salvas por Cristo. O evangelho produz obediência que brota da fé, porque a fé que dá o dom de Deus é a fé que dá a santidade no coração, que dá o Espírito que nos leva a cumprir a lei de Cristo. Gálatas 5. Este evangelho foi dado para todas as nações, para obediência a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Última verdade. Por que o evangelho é tão sublime assim? Por que o evangelho é tão glorioso assim? Porque o evangelho, irmãos, é a única mensagem que Deus preparou para que pessoas glorificassem a Cristo. Porque somente o evangelho traz pessoas para pertencerem a Jesus Cristo. Somente o evangelho faz isso. Não existe outra mensagem ou outras mensagens que façam isso. Somente o evangelho traz pessoas do pecado, da lama, da sujeira, da imundície, para pertencer ao Deus Santo. Paulo vai dizer isso para nós no verso 6. Ele diz assim: e vocês também, se referindo aos romanos, estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, para Paulo, irmãos, este evangelho é por demais sublime, por se tratar de um Deus
que se levanta na história, que olha para todos os seres humanos em rebeldia, em rebelião, no pecado, distante dele, e chama eles para pertencerem a ele mesmo. Chama eles para serem propriedade exclusiva de Deus. Chama eles para ser objetos do seu amor. Chama eles para um relacionamento de santidade e amor. Essa mensagem é absolutamente linda, irmãos. Um Deus que se levanta e ao invés de descer em totum a sua ira sobre nós, Ele nos chama para pertencer a Ele mesmo. Essa mensagem deve produzir em nós frutos de lábios que glorificam o seu nome. Porque Deus não precisava de você. Deus não precisa de você nem de mim. Ele é autossuficiente. Mas Ele chamou você. Mas Ele poderia não ter chamado você. Mas Ele decidiu, por amor à sua glória, por amor ao seu santo nome e para a sua felicidade eterna, viver eternamente compartilhando da glória do próprio Deus. Porque somente o Evangelho, irmãos, faz isso. Ele traz pessoas para glorificar a Ele mesmo. Ele traz pessoas para pertencerem a Ele mesmo. Somente o Evangelho faz isso, não existem outras mensagens. Isso deve produzir senso de maravilha, irmãos, em nós. De nós olhar para esse Deus, um Deus boníssimo, dulcíssimo, amabilíssimo, formosíssimo, que nos chamou para um relacionamento de santidade e amor. Essa mensagem é absolutamente linda. Deus é o Evangelho, e somente no Evangelho é revelado isso, que Deus nos chamou para pertencer a Ele mesmo, irmãos. Nós não fomos chamados para pertencer a uma religião. Nós não estamos aqui enganados, irmãos. Nós não estamos aqui perdidos numa religião que vai de encontro a uma divindade vendada, pois não sabe a verdade. Nós estamos aqui diante do próprio Deus, do Deus eterno que aprove a Ele chamar a nós pecadores para pertencermos a Ele mesmo, irmãos. Esse é o Evangelho, irmãos. Por quê, irmãos? O Evangelho é a única mensagem que Deus chamou homens, preparou homens, enviou homens para glorificarem a Cristo Jesus. Porque somente o Evangelho, irmãos, é o próprio Deus. Porque somente o Evangelho chama pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações para pertencerem a Ele mesmo, para honrarem o seu nome, para contemplarem a sua glória. Uma contemplação que começa aqui, mas que desemboca na eternidade. Encerrando com minha filha, irmãos, depois de tantas mensagens que Pamela falou, depois dela ter dito que gostava ou que gostaria de tomar banho na sua piscina de plástico, depois dela ter dito que gostaria de ir à bica, ou gostaria de que eu comprasse o seu novo livro que eu havia prometido, cheguei diante dela: Pamela, qual foi a maior mensagem? A maior mensagem, papai, é que nós devemos pregar o Evangelho para a glória de Deus e para a salvação de todos os pecadores. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Pai querido e amado, nós louvamos Teu santo nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, porque o Senhor se deu de si mesmo para nós. Nós não merecíamos nada, Senhor, mas aprouve a Ti, Senhor, revelar a Tua glória, Senhor, revelar a Tua beleza, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, o poder e a sabedoria de Deus, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque Tu nos chamaste, Senhor, para pertencer a Ti mesmo, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos agarrar nessa mensagem, Senhor, a pôr os olhos nela, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Deus, a estarmos sempre buscando meditar, pregar, viver este Evangelho, Senhor,
para a tua glória, Deus, para o louvor do teu nome, a fim de que outras pessoas sejam também juntadas a nós e motivadas com senso de maravilha, por contemplar a beleza eternamente cativante de quem tu és, Senhor. Faz isso, Deus, para a tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.